Como é que o mentor fala com a gente? Uma pergunta interessante. E ele fala: como se eu não sinto? Como se eu pareço não ter resposta? Como é que fala? Sinto sem contato. Será que a gente está sem contato? Ou a gente não está sabendo perceber ele? Em que lugar, então, ele acontece? Se ele tem essa hipótese. Quer dizer, ele está falando nesse onde, o que eu preciso fazer para conseguir perceber. Quando a gente fala percepção, sensores, sensibilidades, normalmente a gente está atribuindo uma dessas sensações físicas que nós temos, o tato, a gustação, são sensações que a gente entende, que, ou indo um pouquinho mais a fundo, a capacidade de estar com atenção naquilo, ou de fato ouvir uma coisa diretamente. Fora isto, passa a ser bem subjetivo e difícil de falar, mas é isso que é interessante. Já percebeu? Claro que você percebeu. Eu ia fazer uma pergunta idiota, mas vou continuar a fazer porque você percebeu o que eu ia perguntar. Mas você já percebeu que você ouve seus pensamentos? Aliás, parece estranho isto, mas muita gente não percebe. A gente está, Deus dará, mas ela nem sabe que está acontecendo alguma coisa na sua mente, vai no automático. Por isso que parece, as coisas mais inteligentes são as mais simples, estão na nossa frente, as mais incríveis também, a gente não consegue entender direito. Você tem costume de dialogar, conversar, perceba, não estou falando de mentor ainda, no seu pensamento com você mesmo, de analisar calmamente, tentar fazer como se você diminuísse as intensidades dos pensamentos e conseguisse criar um... Cara, eu não só dialogo, eu tenho personagens dentro de mim. Eu tenho alma cebosa, eu tenho que ela aparece, eu não consigo controlar, aí eu vou para... Tem aquela coisa do o id, o superego e tal, mas é mais do que isso. Eu não limito só isso. Kelly, muito obrigado. Sempre ajuda a Painho na faculdade, tá? Inclusive, depois eu vou comentar sobre coisas que nós estamos falando, que foi esse videozinho que eu fiz hoje, mas não é o momento. Isto parece uma bobagem, mas não é, e é daí que vem a coisa. Porque se você dialoga muito com você, você sabe como você é, o que você sente quando dialoga, as direções que você consegue ter, e quando tem uma interação diferente. Exemplo. Eu sei quando eu tenho uma clarividência, por exemplo, que não é meu. Eu sei que não, eu já sei, de tanto que eu tenho esse diálogo, que aquela visão não é minha, eu captei. Eu não sei dizer por quê. Aí eu não tenho experiência ainda para isso. Chegaremos lá. Tem um pouco de estudo, pensava. Mas eu sei, eu tive esses dias com a clarividência aqui, interessantíssima. Eu posso contar, cara? Eu estava estudando, né, aqui. Estava com tablet, né, estudando para a prova, né? Difícil. Estava estudando ali tal, proteína G, abertura de canal de potássio, de sódio, de cálcio, de ponto de magnésio lá no sistema do hipotálamo, tarará. Aí eu falei, vou sentar ali perto da Carita, ficar pertinho dela. Aí empurrei minha cadeira para lá, umas coisinhas assim, enquanto ela trabalhava ali. Aí encostei, foi um dos dias que eu estava em casa. Aí, uma tarde. Aí encostei ali, pertinho dela, fiquei estudando, aí chegava perto, ficava naquela energia, a gente próximo ao outro. Aí deu um sono assim, né? Eu falei, encostei um minutinho assim, fechei os olhos, eu faço várias vezes. De repente veio muito forte. Mas assim, foi um impacto assim. E eu sei a imagem espiritual da Carita, como ela é, espiritualmente. Ou alguma coisa que eu não sei dizer o que foi. Veio ela, loira, com uma quedinha de... Mas foi muito forte. Eu não tinha como imaginar aquilo. Eu tava... Cara, eu tinha acabado de estudar, eu tava nem pensando nisso, velho. Duas trancinhas caindo aqui assim. Eu chego e fiz assim, cara, que eu não dormi, eu tava acordado. Aí eu cheguei para ela e eu tinha certeza. E a imagem é tão forte que está até agora na minha mente. Por que eu estou falando isso? Porque a parte do mentor é um pouco próxima a isso. Aí eu falei para ela falou, nossa, tem que voltar a ficar loira. Mas assim, brincando. Mas voltando. Então, é subjetivo? É, mas ele vai tornar-se, como eu estou mostrando para você, vai haver alguma objetividade. E a gente vai estudar isso. E essa dica, essa simplicidade dessa dica que eu vou falar hoje, ninguém, infelizmente, me falou dessa forma. E se você fizer isso por um tempo, você vai ver que a diferença que faz até a sensação interna com que a gente anda. Tem uma magia. A conexão
Eu não sou muito de falar isso, até porque eu não apareceu uma vez, disse que era doc, eu não sei quem é. Para mim foi questão da medicina, ele nunca se apresentou. E é assim que é o bom. Eu não quero também. Mas eu tenho uma conexão muito interessante. E eu senti no meio de escrevendo esse texto. Eu vou falar daqui a pouco. Estou falando, acho que talvez pela primeira vez isso. E no 100% de sinceridade no que eu vou falar. Não há nem também nada demais. É um ser que... Ó, me arrepiei aqui. É um ser que estou todo gelado. Que eu sinto a seriedade com que ele vê a encarnação que eu tenho. Quando eu me aproximo dele, dá vontade de fazer as coisas, dá vontade de manter a honestidade, a ética, e dá vontade de fazer tudo certo. É isto. Ele pega e fala assim, vai, sem medo. É a sensação que eu tenho. Toda vez que eu chego perto, dá uma força, assim, uma seriedade sobre o que tem que ser feito, inacreditável. Isto é uma sensação que eu sei que é dele. E eu sei que eu entro nessa frequência. Por que eu estou falando isso? Porque eu consigo distinguir quando ele está perto de mim por causa dessa sensação. Ele carrega uma característica. Eu não sei se talvez me faça entender, porque a gente normalmente não consegue expressar isso. É uma coisa tão especial e única, que a única coisa que eu posso me comparar sobre uma sensação boa e presença é alguém que você gosta muito fazendo um café na cozinha. Você sabe que aquela pessoa está ali, você conhece a presença dela, você conhece o cheiro do café e você gosta muito dela. E você tem certeza que aquilo está ali. É uma sensação que ela parece subjetiva, mas ela passa a não ser mais. E é isso que a gente vai conversar hoje. Tá? Tá com a gente em qualquer situação. Qualquer uma. É o único ser, este especificamente, espiritual, desencarnado, apto, propositadamente apto. Existe alguma coisa que eu não sei dizer se até no processo da encarnação, uma conexão intrínseca tão específica entre você e seu mentor, é como se ele tivesse parte da sua energia nele, e ele consegue acessar você em qualquer situação. O problema é que em estado de desarmonia ou de emoção muito baixa, a gente fica ainda mais surdo. Somos um pouco, ficamos mais ainda. Parece mais distante por causa do peso que a gente entra, mas ele está do mesmo jeito ali. Tá, eu vou, antes da gente entender um pouco, tentar falar como que as pessoas podem sentir, além dessas que eu vou explicar uma específica daqui a pouco, tá? Para mim, nada é melhor que isso aqui, a simplicidade, tá? De como é o contato, do estudo, é uma intimidade. Como é que é você com sua mãe? Anos de intimidade. Como é que é você com o amor da sua vida? Anos de intimidade. Vocês vão se conhecendo, vocês vão aprendendo, vocês vão entendendo situações, gestos, padrão. Você vai sabendo como é. Então, é um namoro, só que é uma relação que você tem que conviver e participar dela. Começar a estudar. E você vai conseguir isso através da observação sempre desse contato com você. Você vai perceber quando tem uma diferença e ela fica muito clara. Ramatiz, no Mensagens do Astral, ele fala assim, o médium sente a presença de seu guia, às vezes como um calor que percorre o corpo ou uma sensação de paz profunda. A comunicação, essa sensação ocorre de fora para dentro, numa sensação difícil de explicar. Inclusive, ele faz o comparativo com o estado de projeção astral também, onde o mentor também lá é mais forte, mas que a pessoa não perde esse contato. André Luiz, o Nosso Lar, também fala que o mentor espiritual muitas vezes aparece também, outras formas de aparecer, em sonhos, para oferecer conselhos, orientações, especialmente em momentos críticos, ou alguma coisa até uma mudança de padrão. Tá? Às vezes vem em forma de uma sensação, às vezes vem um aviso diferente. Os mentores são muito inteligentes, eles sabem que você vai conseguir lembrar daquela forma, então ele ajuda você a fazer isso. Ernesto Bozano também diz, em Comunicação com os Espíritos, que o guia espiritual pode transmitir conhecimento sem palavras por meio das impressões e emoções. Essas mensagens são percebidas como ideias súbitas ou sensações inexplicáveis.
Quer dizer, tem um pouco de questões... Você muda o padrão também, tá? Para a sua mente, ela não fica perturbada, ela calma. Você muda, é um padrão, tem um padrão, alguma coisa que acontece, é um estado alterado de consciência. Há, normalmente, essa sensação que é transmitida. Divaldo também fala aqui no seu livro sobre a comunicação, que os mentores, os verdadeiros mentores, a não ser em casos específicos, raramente se identifica de forma direta, preferindo permanecer como um amigo espiritual que guia através de pequenos sinais e pressentimentos. Do livro Sementeira de Luz. Por que é isso? Olha que bonitinho. Eles sabem que até isto vai desenvolver a sensibilidade na gente. E ele faz isso também por isso. E também por não poder interferir tanto nas situações de vida. Mas eu estou só contando para ver que interessantes são as formas. Tem também sincronicidades por intuição. A gente vai tentar ir mais a fundo em algumas dessas, tá? Tem sensações físicas que você pode sentir. Por exemplo, eu senti agora a sensação física. Enquanto eu falava, gelei meu corpo inteiro, arrepiei, tive uma sensação, eu tive um retorno físico. Eu não sei se ele quis fazer isso ou se foi um processo natural de uma proximidade mais intensa. Meu corpo responde aquelas sensações. Ninguém sabe ainda o que é isso. Durante processos de meditação, uma técnica ou um momento que você para, você sabia que tem meditação de todo jeito? Uma das técnicas que eu vou falar aqui é uma técnica simples, a técnica que eu vou falar é de contato, tá? Daqui a pouco eu vou contar. Percepções através de falas de outras pessoas. Às vezes tem alguma coisa acontecendo, uma situação não está muito estranha, está um dia estranho, tem dias estranhos às vezes. Você percebe que tem uma sintonia estranha, às vezes um mês, e alguma coisa acontece ao redor. Pessoas, situações, pessoas que nem sabem como falam coisas que você não espera. E você fica até assim, nossa. E não acontece uma vez só, não. Começa a acontecer. E você começa a perceber que tem alguma coisa estranha, tem sinais, você nunca percebeu isso? Isso é quando você não, estando você num estado, não é só isso, tá? Estando você num estado de mais dificuldade de percepção da presença, tá ali o tempo todo. Mas você tá um pouquinho mais denso, tem época que a gente fica mais denso. Tá tudo bem. Nada de culpa, somos seres humanos, a gente tenta não fazer, mas vai acontecer, pai velho. Confusões, complicações, sofrimentos emocionais de todo tipo. E as coisas começam a acontecer ao lado, sinais começam a acontecer ao lado. E eu percebo isso aí, eu fico assustado, falo para cá, tá? Rapaz, acontece coisa comigo, eu falo, cara, não é possível, isso não pode ser coincidência. Estava fazendo isso dessa forma, tal, pensando, de repente, fui bater num lugar que era exatamente daquele jeito, aconteceu comigo esses dias aí, exatamente numa situação que eu fui lá atender as idosas, as senhoras da melhor idade lá, que ficam num abrigo da Prefeitura de São Paulo. Tem outras coisas também que às vezes você vai acontecer, tem pessoas que estão escrevendo e do nada, no meio da escrita delas, elas veem algumas palavras, interliga, sem sensações, é como se fizessem, existem algumas coisas que acontecem. Tem sinaléptica que eu falei, eles também se comunicam por sinais, ou às vezes uma comunicação mais direta, não dá para falar, você não vai conseguir perceber, então ele precisa que você sinta um sinal físico para você perceber, eu até tirar essa cor da minha mão aqui, para botar o budinho aqui na minha mão, para você perceber que tem alguma coisa acontecendo. Sinaléptica ou sinais pode ser um apito no ouvido, um arrepio, um chakrazinho que abre específico. Eu tenho alguns chakras que quando eles abrem, tem alguma coisinha acontecendo no ambiente, tá? Tem uma coisa também chamada, esses sinais, você pode também observar padrões geométricos estranhos ao redor. Eu não sei se isso acontece, estava ali o tempo inteiro e ele abre a sua percepção para isso. Isso é feito lá fora, sei lá. Mas você começa a perceber padrão nas coisas. Eu percebo de vez em quando. Eu tô assim, e acontece assim que você espera. Não é só números repetitivos, padrões. Como se o universo estivesse se moldando e os seus olhos conseguissem enxergar coisas que você não estava vendo. Estava ali o tempo todo, mas você não via. E aparece, você não sabe por quê. Às vezes são detalhes. Você vê,
Eu já contei várias vezes de situações que eu sentia sensações, presenças, calmas, e padrões aconteciam e as pessoas não percebiam. E eu parei e eu percebi, ele estava acontecendo ao lado. Eu já contei para vocês certa vez, isso foi muito estranho, velho. Todo mundo daquela época falou disso, nunca mais esqueceu isso. Tinha um processo acontecendo, tinha um concurso. Era uma coisa que ia mudar a vida das pessoas. Um concurso, estava todo mundo agoniado, não sei o que, tal, porque vamos ter que fazer isso, não sei o que, vai entrar com mandado de segurança, porque teve uma questão que foi anulada e tal. Uma brigaiada lá e eu quieto. Pô, você não fala nada, você não sei o que, não ajuda em nada, né? O espírita sempre tem essa coisa com a gente que é espiritualista. O que eu posso fazer? Eu tô calmo aqui para vibrar, porque a coisa deu certo, né? Eu não posso usar a inteligência que eu posso. Você já sabe tudo que tem que fazer aí. Mas o que eu posso fazer é ficar quietinho aqui, vibrando. Aí saíram, eu fiquei quietinho ali no ambiente, né? Olhei para a janela, quieto. Cara, o quarto que eu estava tinha uma planta dentro da casa. Assim, tinha uma janela, aí tinha um tipo móvel assim, uma escrivaninha, e uma planta em cima com alguns galhos. E a janela, ela tem aquelas grades para a criança não cair, aquelas esteirinhas, redinha. Um passarinho passou pela rede, pousou num dos galhos da planta na minha direção, dentro do quarto. Aí eu fiquei olhando para o passarinho olhando para mim. Ele deu um pulo para trás no segundo galho. Esse foi um sinal claro. Aí ele foi de novo pro terceiro galho, de trás eram 3 galinhas, era tipo uma arvorezinha. Olhando, virou e foi embora. Eu fiquei ali um tempão pensando nisso aí, até que vieram de novo, e aí, o que você acha? Eu entendi, pelo menos eu entendi. Vão acontecer... Rapaz, eu não me pergunte como eu vi. Acontecerão 3 etapas. Esta é a primeira, vai ter a segunda e vai ter uma terceira. Ficaram brabos, meu pai. Foi exatamente assim. O negócio demorou mais ou menos uns 9 meses para acontecer. 3 etapas. Foi mal, o passarinho me pegou. A história estava tão bonita que eu mudei de dimensão. Eu evoluí assim. Você não viu uma escuridão. Fui eu que humildemente mudei de frequência. Não gosto de me gambar. Mas queria nem falar nada. Esta é uma forma que os mentores se comunicam. Não a escuridão que ficou aqui. Mas era um padrão. Ele estava acontecendo ali. Quem que viu? Quem que ia ver com a agonia que estava? O doido, calmo, consegue ver. E você, inclusive, eu estava no estado alterado de consciência. Todo mundo lá, eu estava até assim, você tá zen? O diabo nem me abalava. Eu estava na paz de já. Tipo, isso aí é um problema físico, a gente resolve. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Não é a história do passarinho, não, tá? Que eu queria ter ouvido. Eu queria ter que alguém tivesse me explicado, desenhado. Porque as pessoas, é claro, todo mundo sabe, é o tipo de esquizofrenia positiva. Ouça, preste atenção, converse com você, com as vozes da sua cabeça. Só que eu faço um ritual para que isso aconteça. Eu não vou de vez. Eu tenho uma preparação, porque eu preciso preparar o campo para isso acontecer. Normalmente, os mentores, essa é uma via que eu abro. O tema de hoje é como eles falam com a gente. Mas eu abro o campo para poder ouvi-lo. Faço isso direto. Sabe onde eu mais faço isso? Nos corredores da faculdade. Você vai me ver encostado numa parede lá, os caras me acham louco, nem aí. Ou no banheiro. No banheiro lá, tal, encosta um pouquinho assim, fica assim, porque ninguém... Sabe por que eu uso o banheiro? Porque eu posso fazer em paz sem ninguém me encher o saco. Aí eu tô ali, tipo, liberando ali... Número 1 ali, ninguém me enche o saco, eu fecho os olhos, fica ali com o seu celular. A pessoa entra e sai, eu continuo lá. Eu fecho os olhos. Olha que interessante. Mesmo que você não acredite, faça isso. Só que você vai precisar começar a entender a sensação. Não faça onde puder. Tá? Eu faço em qualquer lugar. Quando eu preciso, eu procuro um lugar, só que eu procuro me isolar o máximo possível para poder... É como se eu criasse um ambiente. Porque diminui a interferência quando eu faço isso. Se eu deixar aberto... Vai chegar, eu vou conseguir perceber às vezes, mas quando eu abro, obrigado Akemi, né? Obrigado. Japão, né? Bonitinho. Quando eu abro, é muito diferente, velho. Muito. Por isso que eu vou ensinar para vocês isso aqui. Feche os olhos. Eu fecho, tá? Eu fecho os olhos e faço isso nesse lugar. Aí eu primeiro
eu não falo nada. Eu de olho fechado, ele já sabe, o mentor, que eu vou entrar em contato com ele. Ele já sabe. Quando eu faço isso, ele já sabe. Mas eu não entro logo. Eu fecho os olhos e fico um pouquinho em silêncio, como se eu acalmasse meus pensamentos ao máximo. É como se eu fizesse assim, ó, eu vou pegando meus pensamentos e vou diminuindo eles. Eu até vejo. Às vezes eu uso as minhas mãos para fazer isso. Às vezes não dá para fazer na rua, porque chama atenção, mas eu pego um pouquinho assim e eu vou diminuindo assim quando eu falo, baixa o máximo possível. Por quê? Eu neutralizo as minhas próprias ações. Naquele momento, nada me importa para mim. Só que tá? É como se eu estou ouvindo agora um piano bonito, tocando bem calmo, suave, uma melodia que ela traz uma sensação diferente, meio que emocional diferente. É uma conexão. E eu conheço a energia dele. Eu quero entrar na energia. Eu sei qual é. Você também sabe, só que você ainda não percebeu. Você sabe a energia do seu mentor. Você sabe, mesmo que você diga que não, você sabe. Você está acostumado a perceber negatividade. Quando você está bem, você não pergunta, você não analisa, porque normalmente nós sentimos angústias, raiva, ansiedade. É isso que você sente. Mas se você começa a observar os momentos em que você está entre a neutralidade e uma sensação de legal, por isso que essa técnica, ela garante uma determinada sensação que você vai conseguir ter, mas ela não é só física, é um tipo de clarividência mental, como, cara, eu vejo o lugar, eu sei onde ele está, eu não sei como, eu sinto a sensação de como é, eu sinto a seriedade com que ele coloca, e toda vez que eu titubeio, eu faço isso. Porque essa é a coisa mais simples que alguém pode fazer, porque desde que você nasceu, antes de nascer, estava com você. Essa conexão é muito forte. Aí quando eu em silêncio, bem calmo, dependendo do momento, eu acalmei, minha mente está lá embaixo, aí eu abro a conexão. Você pode fazer uma mini prece, ou não precisa, que ele lhe conhece. Aí eu falo, estou entrando em contato um pouquinho. Oi, amigo, rapaz. Aí vem aquela sensação, mas isso na minha mente, tá? Aí eu começo a conversar sobre o que está acontecendo, sobre o momento, e vou deixando espaços enquanto minha mente fala. Eu estou tão calmo que eu consigo fazer um pensamento e deixar uma abertura. Aí eu vou percebendo que entra uma variação de ideias que é diferente da minha. A minha ideia, ela é meio escura. Eu não sei explicar isso. Talvez você vai me entender. É a mesma coisa do meu estudo da clarividência, é muito próximo disso. Quando você pensa, você faz uma força. Eu emito uma força, eu gasto uma energia, eu preciso pensar, analisar, processar, direcionar. Está acontecendo muito rápido, mas eu estou fazendo. E esse processo meio que sai meio escuro, mas ele sai, ele tem vida. Quando a sensação volta, ela vem por uma área estranha, que é diferente da minha, porque eu processo as coisas, eu percebo que ela está no meu córtex frontal, que eu estou não aqui, mas eu percebo que eu estou racionando, aquilo tem razão, tem raciocínio ali. Quando o mentor fala com você, não tem raciocínio. Chega pronto, colorido, forte, e você não consegue tirar. E às vezes você não concorda, ou não é do seu repertório de ideias até então. Você não tinha visto por aquele ângulo. Aí, isso você vai percebendo conforme você vai fazendo dia após dia. Vai melhorando. E muita gente vai pensando, não importa o que seja. Se não tiver nada, eu sempre penso ali, eu pelo menos estou parando para ouvir o meu interior. Eu estou analisando a fundo qualquer coisa que eu preciso fazer. Eu já fiz algumas conversas, eu vou mais a fundo sobre o planejamento que eu estou fazendo, já estou montando a ideia da documentação do projeto, de fazer o trabalho de comprovação lá perto da faculdade, dentro da faculdade. Já o que a gente vai precisar, das coisas, a metodologia, as perguntas, enfim, tá tudo meio que a gente está montando. Sentamos hoje, fizemos algumas coisas, a gente decidiu, eu e o Renato, ele está me ajudando, não fazer agora, porque vai ter a prova, assim que terminar a prova, nós voltaremos. E eu já conversei um pouco, estou em contato, e eu percebo a presença forte nisso. O que eu estou falando para você é que você não precisa ser formal quando você for conversar com ele, tá? Eu explico cada momento. Por exemplo, enquanto eu escrevia, eu vou mostrar o print para você aqui.
Eu escrevi isso tudo aqui, tá? Isso que eu falo para vocês, escrevo, eu sempre escrevo cada coisa, cada parte. Vou mostrar para vocês um print do que eu falei aqui. Eu vou até botar um pouquinho mais para cima, para vocês verem. E foi a hora que eu fechei os olhos e comecei a escrever de olhos fechados. Errei algumas partes e tal, mas eu consigo por causa da parte de TI. Aqui está. Vão ler comigo aqui agora. Eu passo mais ou menos uma hora e meia escrevendo. Paro mesmo para escrever. Aqui, do meu jeito. Aqui está o texto que eu estou lendo, uma parte. Já vou falar que estou sentindo por vez, repare, em cada momento escrevo de olhos... e agora, neste momento, eu fechei os olhos aqui. Escrevo de olhos fechados. Tentei entrar em contato com ele enquanto eu fazia isso. Sinto uma sensação boa, confiança, amizade, um lugar bonito. Seguro, um aviso que está tudo bem, devo focar nessa interação. Que devo falar de um lugar que eu sinto em mim, como se um lugar protegido, como um meu amigo, aquele melhor que pode ter. Melhor que um pai, pois muitas vezes o foi em várias vidas. Melhor que a visão que você tem de pai e de mãe. Sabe quando você é criança e confia 1000% no seu... Sabe quando você é criança, que eu estava escrevendo de olho fechado, e que não tem medo da vida, que não tem medo de nada? Nesse momento é o que é fácil, e nisso que foco. E agora eu pergunto ou converso. Também sinto que não é preciso ir nesse local somente para perguntar. Continuo de olhos fechados. Esse momento era o seguinte, ele falou para mim que eu não preciso ir nesse lugar para tirar dúvida, eu posso para me sentir bem. Muitas vezes, em qualquer momento do dia, vários momentos do dia, isso eu tentando buscar inspiração para falar aqui. Você não precisa buscar um mentor somente por necessidade. Você simplesmente... Eu quero manter aquela sintonia um pouco, aquela sensação vem forte para você. Ela lhe alimenta. Cara, quando você faz isso, você passa a ser alimentado por uma sensação que eu não sei se vou conseguir explicar, mas as pessoas costumam ter um desespero, medo da vida, medo do futuro, medo de insegurança, não sei o que vai acontecer, será que vai dar certo, se não vai? Tem gente que carrega um desespero que não dá nem para falar. Quando você começa a fazer esse contato, você vai sentindo segurança, porque você está em contato. E tem uma coisa fortíssima ao redor e você percebe ela. Eu continuo aqui. Aí eu também, em um determinado momento, eu vejo minha mãe sorrindo. Olha que interessante. Vim falando também que eu não estou só enquanto eu fechei os olhos, tá? Numa meditação. Que muitos não te muitos, e que somos muito que te acompanhamos. Não se preocupe. E, cara, eu não tenho ego nenhum nisso. Eu só ouvi. Não se sinta salvo, ela rir. Isso dá força e me faz ficar aqui. Aí eu parei, né? Aí tem mais aqui, continua, o texto vai para baixo aqui, eu escrevendo, tá? São exemplos de mensagem, como elas chegam, e essa é a melhor forma de se comunicar. Você vê que, porque eu conheço a minha sensação interna, eu conheço os meus pensamentos. Eu sei, eu posso até ter misturado um pouquinho uma coisa ou outra ali, mas eu sei que aquilo não me pertence. E as sensações são muito gostosas, são sensações tão fortes em presentes que eu sei que é uma direção. Então, aquela é um momento em que eu sento na frente desses amigos, que eu não vou lá só para perguntar, e começo a conversar. E eles me renovam a força. Toda vez que eu vou nesse lugar, que é dentro de mim, eu sou renovado, velho. Eu reforço tudo que eu preciso fazer, eu não desisto. Os caminhos, às vezes, que querem me tirar, desviar, as coisas que aparecem no meio, tentando influenciar você a uma determinada coisa. Quantas vezes, velho? Quantas vezes eu sentei... Quantas vezes eu fui tentado? Você também é. Tá? Você é tentado, pessoas que chegam para você, vamos não sei o que tal, tem uma plataforma de cursos aqui, não sei o que, não sei o que. Aí vem aquela sensação estranhíssima, assim. Eu falo, eu sinto uma agonia, eu saio e sou abraçado de volta pela sensação, como se me colocasse no lugar de novo. Aí chega o respiro. Então, quando você faz isso, você percebe que você volta o tempo inteiro para uma sensatez que pertence à sua característica magnética, que é a presença do seu mentor. Você tem uma característica, e essa característica sua, a parte mais legal sua, é a sua proximidade com o seu mentor, que tem um padrão de energia próximo ao seu. Eu não estou dizendo que ele é igual, muito melhor. Mas vocês dois juntos, vocês mantêm um padrão. E é isto que nunca ninguém me falou. Ele não está lá longe.
ele não é distante. A sensação que eu sinto de positividade, eu sinto em mim, porque eu também sei que é uma conexão. E eu volto a respirar, eu volto a ser eu. Sabe quando tudo fica perdido? As pessoas são muito confusas lá fora. Às vezes você está perfeito, tudo bonitinho, redondinho, o caminho, você vai lá no mundo, as energias das outras pessoas, a forma como elas vão falando, você fica, nossa, você não sabe se é influenciado por elas, se você sente repulsa, é um conflito. Aí quando eu volto para o meu canto, eu falo, não, preciso me recolocar, eu preciso me realinhar, porque a gente fala muito em realinhamento de chakras, mas você já pensou em realinhamento dos pontos que pertencem à sua presença e pertence ao mentor, e o mentor fala com você, ele fala com você com essa sensação. É isso que eu estou tentando desde o começo falar. Existe uma sensação que só você conhece, não adianta, sua e dele. E você sabe qual é o ponto que você precisa voltar, ou o lugar que normalmente você se sente bem dentro de você. Algumas pessoas se perderam por tanto tempo que esse contato passa a não ser mais tão forte ou precisa retornar a sentir. Mas você vai ver que essa sensação ela acompanha você desde a infância. Exemplos parecidos do que eu estou falando aqui, eu tentei procurar. Ramatiz também fala no seu livro Contatos com o Mundo dos Espíritos. Quando você ganha, eu estava até estudando isso, uma memória, uma certa competência inconsciente. É como você já sabe mais ou menos como é a sensação. Você sabe que tem a presença ali, e naquele momento, o espaço do que você está sentindo, você sabe o que é pensamento seu, por causa da força da emissão que você tem, e o que não é, porque vem de fora. E como você está em conexão, porque você conhece a energia do mentor, o que está entrando é palavra, é a sensação dele. E às vezes não vem palavra, vem uma sensação muito forte. Também tem contatos, como eu falei, através de sonhos. Os mentores são muito inteligentes. Eles sabem que muitas pessoas não conseguem captar estas sensações. Não lúcido, na verdade a maioria não tem essa lucidez, a maioria tem uma sensação, mas não essa percepção, esse estudo, essa tentativa de muitos anos, a observação, né? Isso demora, mas quando se fala, conhecimento é caminho sem volta, você não vai deixar de saber mais disso. Ela é transmitida às vezes durante um sono, ou um sonho, de alguém andando ao seu lado, de uma mensagem, de uma ideia, de uma coisa que você sente enquanto você estava durante aquele sonho. Às vezes não é nem um conselho, é uma sensação. Você sentado num lugar com uma pessoa que você não sabe quem é, passa uma imagem que você não esquece mais, e vocês voltam com aquela sensação super inteligente, que parecia um sonho, mas tinha uma sensação de realidade. Tá? Eles sabem que você não vai conseguir ter uma projeção lúcida, eles sabem se falar que você está fora do corpo com lucidez, tem uma chance de você dar um impacto emocional. Então ele mantém você num certo nível de harmonia para que a informação chegue. Eles também usam sensações e estudos, por exemplo, objetos, imagens, ele sabe que você vai buscar por isto, ele sabe que ele percebe que isso vai acontecer, então ele costuma trazer algumas sensações. Para você ter ideia, é tanta forma que eu nem sei dizer. Certa vez aqui, já estava aqui em São Paulo, estava deitado, abri os olhos em catalepsia projetiva e olhei assim, só aconteceu essa vez, tá? Nunca vi isso, nunca havia visto daquele jeito. Palavras douradas eu conseguia ler na hora. Começaram a ser escritas no ar, velho. Uma fonte que brilhava, escrita no ar na minha frente, assim, grande, assim, um pouquinho distante de mim. E eu lendo aquilo assim, tal, de repente eu saí do transe e abri os olhos, só que eu não consegui trazer o que estava escrito, só a sensação. Então tem um monte de coisa que acontece durante as questões de sonho, tá? Ou de projeção astral. Repetições e conselhos de outras pessoas. Observe que ele vai usar pessoas que você nem imagina para lhe ajudar. De várias formas possíveis. Às vezes uma coisa que você nem pensa. Às vezes não é nem com você. Você parou no lugar, tem uma pessoa conversando ao lado. Aquilo que a pessoa estava falando em um determinado momento parecia ter sido feito para você. Você não acredita. Isso não, para não parecer loucura, aquilo começa a acontecer várias vezes durante o dia e na semana. Então, é verdade que quem está a sensação de pessoas assistindo aqui agora, 1333. São padrões. Um exemplo que está aqui agora.
Essas repetições você tem que ficar ligado, mas ela vai lhe pegar mesmo que você fez um questionamento, você está numa dúvida, tem alguma coisa acontecendo que você precisa saber a direção, precisa saber se está certo, se está errado, você precisa saber que não está só, alguma coisa está acontecendo e você está no momento forte daquela fase. E você perdeu por isso essa forma simples de ouvir, isso aconteceu comigo várias vezes. Eu perdi, porque eu fiquei um pouco mais denso, então eu não consigo parar minha mente como normalmente eu paro e sentir aquela harmonia, eu não consigo. Por isso que eu digo, não é tão simples, tem que situações e situações. Aí você, quando não consegue mais ouvir você mesmo, você precisa prestar atenção ao redor. Está acontecendo coisas, sinais de sensações, formas geométricas, as coisas estão sincronizando ao redor de você, palavras que vão vir, e você começa a perguntar, caramba, por que está vindo isso de todo lado? Parece que é de propósito. Tensões inesperados, às vezes, que você pode sentir em você mesmo, durante um acordar de manhã, por exemplo, uma presença, uma sensação. Tem sinais durante a vigília, tem vários questões físicas que você pode sentir, mudanças repentinas de temperatura, está no lugar, de repente a temperatura muda, ele faz isso para chamar atenção, para você perceber que assim, está acontecendo alguma coisa, o contato direto não está sendo percebido por você, está ali, mas você não está percebendo. Então ele tenta fazer alguma coisa que você perceba, e você estava até ali, de repente muda a temperatura bruscamente. Na verdade, é uma coisa meio espiritual, até porque as outras pessoas, para as outras, não tem nenhuma mudança. Mudou para você só. O mentor está na sua frequência. Cara, mentor, se quiser, desencarna você agora. Ele não faz porque tem ética, tem consciência, segue toda a direção. Ele está na sua frequência. Só que tem horas que eles têm que usar artifícios para que você perceba alguma atitude, para que mude o seu padrão de consciência do tipo, epa, que isso? Para que você fale, tem alguma coisa aqui. Quando você faz isso, imediatamente você eleva, por isso que você precisa parar várias vezes, não só para conversar com eles, mas para sentir essa sensação que eu falei para vocês. Vai dormir, velho, tem que sentir um pouco da presença da sua própria magnetismo. Já parou para perguntar onde está a sua normalidade magnética antes de nascer? Quem é você magneticamente falando? Qual é a sua presença? Independente disso tudo que está acontecendo na sociedade, dinheiro, família, cobrança, não sei o quê, complicações, todas essas que a sua vida está acontecendo, na minha, de todos, na Caritas, de todos nós. Qual é a sua visão? Como eu vi, por exemplo, a visão espiritual da Caritas, provavelmente, é a presença dela. Não só visual, mas energética. Você tem a sua. Todos os dias ao deitar, você tem que abrir a conexão. Não pense que ele vai vir de lá falar com você. Existe alguma coisa magnética que é um túnel que ele consegue alinhar de novo, porque ele está no ambiente melhor. Ele está no ambiente da característica energética neutra do que você sente. Ele vem e alinha você de novo com as suas premissas, com o seu mundo. E as coisas passam de novo a fazer sentido. Por quê? Porque é o seu planejamento reencarnatório, quem de fato você é a sensação que você sentia antes de encarnar, é a sensação que você tem na infância, que você vai perceber que muitas delas você sentiu na infância, com você ali. E esta é a melhor forma de você entender como que ele fala com você, percebendo a presença entre você e o mentor. É uma coisa... Saulo, todo mundo tem mentor? Tem. Todo mundo tem uma conexão. Pode até ter um mentor para várias pessoas, um grupo da família, mas ele consegue fazer isso com todas as pessoas. Todo mundo tem uma presença. Reencarnar é difícil. Reencarnar é uma jornada onde você vai precisar colocar inconscientemente seus valores num corpo e num mundo extremamente complexo, distinto de desvios, junto a espíritos ao redor do umbral e várias outras coisas, lhe forçando a mostrar a qualidade espiritual que você vai precisar ter. Se você não tiver um ser, coloque você num ambiente energético de que você, mostrando os seus objetivos, você vai cair porque são muitas as influências negativas. Por isso que é necessário uma influência positiva. Neste mundo, atualmente, a quantidade de influência de tirar você do caminho que você quis trilhar é imensa, tanto que boa parte não consegue fazer 20% do que está programado. Os melhorzinhos estão fazendo 40%. Raras exceções passam.
Então, por isso que aqui é um ambiente de tanto que as preces são assim, não nos deixeis cair em tentação. Tudo dizia você, velho. Tudo que você imaginar, você chega perto de uma pessoa, você nunca sentiu isso não, velho? Só eu que sinto isso, não é possível. Você nunca sentiu que você chega perto de uma pessoa e você sente a presença dela. Sabe como é que você sente? Perdendo a vontade das suas coisas. A energia dela, você lê tão profundamente que é como se você entrasse tão profundamente naquela vida que o que você sente passa a não fazer sentido. A influência da externa, do mundo externo. Isso, ambiente, pessoas. É dessa forma que você sente. Então, cada dia que você sai de casa, você está sofrendo influência de cada campo gravitacional, que é como se fosse um planeta andando por ali. Cada vez que você sai de casa. Se você vai um dia, eu digo a você, se eu saio um dia sem comer, isso é uma alimentação, eu sinto fome, eu me sinto necessitado. E muitas pessoas estão com essa fome há tanto tempo que elas passaram a viver a vida dos outros porque a dela perdeu conexão. Então elas ficam por aí meio que aqui nem barata tonta, vendo onde é que está melhor para ela encostar. É por isso que existe uma quantidade de vampiralização nesse mundo tão imensa. As pessoas não conseguem se conectar com ela, com o próprio sistema dela, entra em estado de própria rodando em loop na sua própria dificuldade, não consegue encontrando assim, então ela começa a seguir a outro lado, vai namorar enquanto alguém que é positivo, vai não sei o que é um encosto ambulante, porque não consegue se respirar, respira através dos outros. O mentor dela sempre tentando. Chega do lado, fazendo limpeza, encosta do lado, vem, movimenta a energia. Só que quando não há abertura, a aura não abre, não há receptividade. Há uma tentativa de fazer por uma certa força, a magnetismo subir, uma limpeza, tal, mas não há receptividade, porque ela não viu a aura para a coisa acontecer. Ela não está pensando nisso. E esse alinhamento ele pode ser feito até rapidamente. Você vai tomar passo, ele leva você. Melhor sintonia que tem é esta.